A Ana Vaz está nas pontes Pedro Ivo e Colombo Sales. Ana Vaz, conta pra gente agora, depois de toda essa demora para o início das obras de manutenção dessas pontes aí, que estão há décadas, há pelo menos 30 anos, sem receber melhorias, o governo do estado identificou novos problemas que precisam ser avaliados. E para isso tomou uma decisão. Como é que fica a situação das pontes e também dos motoristas que passam por aí todos os dias? Hein, Ana Vaz? Bom dia! Bom dia para você, Fernando, Cibele e a todos que nos assistem aqui no SBT Meio Dia. Sobre esse assunto, já vou situar para vocês onde nós estamos. A gente já fala ao vivo, aqui bem embaixo da ponte Colombo Sales, da ponte Pedro Ivo Campos. Hoje a gente sabe, né, únicas estruturas então que fazem essa ligação entre ilha e continente. E a gente volta a falar desse assunto então porque temos novidade. O governo do estado, né, numa coletiva ontem, o governador Carlos Moisés anunciou que, inclusive, as partes, então, que dão a sustentação da ponte, as partes que ficam submersas, né, embaixo d'água, também precisam de manutenção. Hoje, então, as pontes, elas passam já por alguns reparos, só que o problema é que essa reforma não tem ligação com a parte estrutural, né, com essa parte, justamente essa parte que eu falei, não tem ligação com as partes, então, que ficam submersas e que dão essa sustentação. Por conta disso, o governo do estado vai precisar de uma nova licitação para que seja feito, então, um novo laudo. Para a gente entender melhor como é que funciona tudo isso, o contrato que hoje está valendo, ele é de 2016, né? Um contrato aí que o governo do estado precisou executar essas obras depois que uma medida foi solicitada pelo Ministério Público, então, aqui de Santa Catarina. Segundo o governador, né, o governador Carlos Moisés, ele anunciou, então, essa necessidade em relação a essa manutenção das partes que ficam submersas, mas alertou que, por enquanto, né, a situação não é de emergência, que não corre nenhum risco de cair, de acontecer algo um pouco mais grave. A situação, então, não é de emergência, porém, é sim necessária, foi o que disse o governador Carlos Moisés. Por isso, então, que o governo do estado vai contratar uma empresa especializada para fazer um novo estudo técnico, né? Então, esse laudo está sendo preparado. A gente vai mostrar um pouquinho a estrutura aqui para vocês, já que a gente está por aqui, porque justamente a parte que a gente está falando são essas partes, então, que estão submersas, né? As partes que dão essa sustentação para as pontes Colombo Sales e Pedro Ivo. A gente consegue mostrar lá, Junei? Olha só. A gente já fez algumas entradas por aqui, né? Algumas reportagens. A gente nota que sim, essas estruturas elas estão bastante deterioradas. A gente consegue até dar uma olhada aqui, né? Em partes que faltam aqui nas estruturas que sustentam essas que, como eu disse, são as únicas ligações entre ilha e continente. Passam por aqui cerca de 200 mil veículos todos os dias, né? Então é realmente por isso essa grande preocupação. Vamos ouvir o que disse o governador Carlos Moisés durante uma coletiva sobre esse assunto ontem. O governo já faz uma intervenção ali de um contrato anterior, de 2016, que iniciou no nosso governo, efetivamente a obra, e a gente está observando que na parte estrutural precisa de uma intervenção que não foi contemplada, uma intervenção de um processo de deterioração da estrutura, com exposição da estrutura de aço também, que não foi contemplada no primeiro contrato. A gente pode perceber que o governo precisa fazer um laudo mais específico do quão danosa foi essa exposição às intempéries, ali especialmente água salgada e o ar, na estrutura dos blocos, né, dos eixos. São 3 eixos em cada ponte, 3 eixos na Pedro Ivo e 3 eixos na Colombo Machado Salles. É um processo de deterioração longo, né? Então infere o governo que não há risco imediato nem iminente. Bom, tá aí a fala então do nosso governador Carlos Moisés. Está confirmado então, né? Na próxima semana, o governo do estado deve lançar então esse novo processo de licitação para escolher a nova empresa que vai fazer esse novo laudo, né? Esse novo estudo com base agora nesse anúncio feito pelo governador Carlos Moisés na coletiva de ontem. Claro que a gente segue acompanhando, né, Fernando? Muito bom, Ana Vaz com a gente ao vivo, direto das pontes. O Junei pode mostrar pra gente aí a situação precária das pontes? Essas pontes, a Pedro Ivo e a Colombo Sales, não recebem manutenção desde que foram construídas, há 30 anos. Assim, a olho nu, a gente se preocupa bastante. Tem aço aparecendo, pedaços de concreto caindo, inclusive placas já foram removidas das passarelas. Agora o seguinte, hein?
tem que contemplar também a pavimentação dessas duas pontes, onde o aço já está aparecendo e é risco eminente. Agora, uma vergonha, as pontes que fazem acesso à capital do estado sem manutenção há mais de 30 anos. É necessário, o estudo tem que mostrar a real situação das pontes, até porque mais de 200 mil veículos passam por ali todos os dias.